Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui. Daqui a alguns minutos vamos iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo sobre o tema de hoje. Sou o Marco Aurélio, sou trabalhador do ID, Juiz de Fora. Quero saber como que vocês estão aí na pandemia, nesse período de quarentena, esse período de transição planetária que a gente anda vivendo. Mais uma prova que a gente precisa passar para exercitar a nossa inteligência, para colocar todas as nossas habilidades espirituais também em prática, para praticar o Evangelho. Eu espero que essa noite seja uma noite de muita luz para todos nós e principalmente de prece para todos aqueles que estão aí em ambientes de hospitais, de presídios, de asilos, aqueles que se despediram recentemente de seus entes queridos por vários motivos. Vamos mentalizar positivo para esses irmãos, esses amigos nossos que deixam o orbe e vão continuar a vida após a vida num outro ambiente espiritual. A gente tem que ter muita clareza hoje das leis que regem a nossa conduta espiritual no planeta Terra, o que está acontecendo. Nós sabemos que há duas escolas para a gente evoluir, a escola do amor e a escola da dor, e o nosso grau de evolução acaba nos matriculando, o nosso livre-arbítrio acaba nos convidando, nos matriculando em uma dessas duas escolas. Isso explica grandemente o que a gente precisa passar, que o acaso não existe, são as lições diárias que esse momento está nos mostrando e que com muita inteligência espiritual, fé, esperança, vai ser um período de tempo que a gente vai aprender, se adaptar e regular-se espiritualmente, moralmente. Então é um período que a gente tem que estar bem centrado em prece, orando, vigiando e revendo nossas condutas, nossos pensamentos, nossas formas de tomar decisão. Nosso pensamento, principalmente, tem que estar elevado, tem que estar conectado com os melhores espíritos, porque a gente sabe que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso exemplo moral, e essa situação é mais uma situação desafiadora, em que muitos espíritos estão reencarnando e muitos têm que deixar esse momento, o planeta, para continuar a sua evolução, já cumpriram seu dever. É um momento, obviamente, de despedida e, devido ao nosso grau de evolução, essa despedida ainda para muitos é traumática, é triste, mas a gente tem que ter ciência de que Deus é nosso Pai, Jesus está governando o planeta, Jesus é o arquiteto do nosso planeta e jamais colocaria os seus irmãos em uma situação que não tivesse solução. Então esse momento é um momento que a gente precisa, mais do que nunca, de muita prece, muito cuidado com as nossas ações, tomar decisões embasadas na ciência, né? E nas orientações dos espíritos superiores que estão entre nós. Esse é o momento que a gente precisa, mais do que nunca, ter fé em Deus e imitar Jesus. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento, de agora em diante, né? Se já não estava fazendo, se muitos ainda não estavam fazendo o dever de casa, agora que é evoluir e cuidar melhor do planeta
e tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente faz, as nossas condutas. Agora é o momento que a gente precisa colocar em prática tudo que a gente vem estudando e contagiar pessoas com otimismo, com fé, com esperança, de uma forma humilde, ponderada, seguindo sempre os ensinamentos que estão codificados por Kardec no seu Pentateuco Espírita, na sua codificação. Lembrando que o Kardec foi muito bem orientado, um cientista, um educador, que soube separar a época, né, as fake news da época, as informações erradas, e deixou codificado as melhores informações para a gente caminhar com Deus e com Jesus. Então, nesse momento, quero dar as boas-vindas a todos nessa fala nossa, que vai ficar gravada para quem não puder assistir nesse momento. Em outros momentos, eu convido a todos a compartilharem essa e outras palestras que vão estar disponíveis no YouTube do IDJF, para aqueles que não estão podendo nesse horário refletir com a gente sobre o que anda acontecendo e compartilhar com outros irmãos, outras irmãs, pessoas que estão impossibilitadas de frequentar agora os templos religiosos, os centros espíritas, por questões de segurança, e a gente tem que prezar a segurança, ouvir as autoridades médicas, as autoridades de saúde e, como sempre, esquecer aquelas pessoas que têm uma baixa literacia científica, que não levam a ciência ou a medicina a sério. Orar por essas pessoas e, sobretudo, confiar naqueles espíritos encarnados que estão sendo muito bem orientados para que uma decisão daqui a alguns meses aconteça, com uma solução para o problema da atual pandemia. Isso vai acontecer, mas até lá a gente precisa renovar atitudes, precisa ter fé e precisa se cuidar. Nesse sentido, o tema de hoje é a palestra, né? O tema, o bate-papo é fé e esperança. E aí você vê, eu vou relembrar alguns fatos importantes que a gente precisa fixar. O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já abre dizendo: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Essa fé inabalável, segundo a Joana de Ângeles, né, com psicografia do Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, ela diz: Kardec afirmou, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação. Então, essa é a fé que a gente tem que cultivar. Não é uma fé que nasce do dia para a noite numa encarnação. Ela é uma fé, é um processo educativo do espírito, né? Um processo moral de educação que a gente precisa passar. Daí a necessidade da gente cultivar, né, essa fé inabalável, né? A Joana diz: permitir-se depressão porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus. Então, muitos ainda não conseguem ter fé em Deus, e principalmente essa fé inabalável, porque não confiam em Deus, né? Ou confiam em Deus quando está tudo tranquilo, está tudo favorável, né? Quando a gente está na zona de conforto, quando as coisas estão dando certo. Quando vêm os desafios, né? E aí a gente se lembra daquela fala de Jesus, né? A fé remove montanhas. Na verdade, não são montanhas do relevo da geografia. A fé remove qualquer obstáculo
que se coloca à nossa frente. Jesus usou essa metáfora das montanhas porque é justamente para dar a dimensão de grandes problemas só podem ser resolvidos pela fé. E só podemos questionar de fato e acreditar se usamos de fé inabalável, como o Kardec diz, né? Amparada na razão, né? E não nos dogmas, e não nas falsas verdades, muitas vezes impetradas por falsos ídolos, né? A Joana continua dizendo: quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los, né? Só quando a fé é raciocinada nós conseguimos resolver realmente um problema. Caso contrário, nós só estamos procrastinando, adiando a solução desse problema, o que nos traz muito sofrimento em geral quando a gente pratica o auto-engano, né? Ela diz: somente a fé raciocinada tem capacidade para enfrentar os problemas, solucioná-los sem amargura nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. Nós só crescemos interiormente diante de desafios. Ninguém sentado num sofá dentro de casa resolve problema nenhum, a não ser que esteja cansado, está descansando, está resolvendo o problema de estar cansado. Mas os grandes desafios que vão promover a nossa evolução moral é necessário, devido às nossas escolhas, em alguns casos amargura, em alguns casos conflito. Mas quando usamos de fé raciocinada, não precisamos passar por certas situações, né? Ela diz: o conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa, o indivíduo de qualquer temor, facultando-lhe uma existência risonha com esperança e realizações edificantes pelos atos. Não apenas enseja as perspectivas ditosas do porvir, mas sobretudo ajuda a trabalhar o momento em que se vive, preparando para aquele que se virá. E nós ainda teremos muitos momentos desafiadores. Muitos têm desanimado diante dessa pandemia, achando que é o fim dos tempos, né? Isso é uma limitação muito grande da inteligência daqueles que pensam assim, infelizmente, porque Deus, nosso Pai, inteligência suprema, jamais colocaria Jesus como arquiteto de um planeta que estaria com os dias contados. É o contrário. O fato de nós termos um desafio no momento, um desafio biológico, né, de encontrar a solução para que um vírus não se propague, é mais uma prova que a gente precisa passar nesse momento de transição planetária, já há muito tempo anunciado, e que vai ter o seu processo. Daqui a algumas décadas nós vamos ter esse processo consumado, dependendo das soluções da fé raciocinada que a gente utilizar para não adiar os nossos problemas. Mas o que é fé e esperança? Se você for no dicionário, você vai ver lá: fé derivada do latim fidelitas, que significa adesão. Então aquele que tem fé é aquele que adere, né? É o fiel, né? Uma palavra que se origina no latim de fides. Então o significado de fé é aquele que crê e pratica e ativamente toma decisões, né? É aquele que é fiel, que confia. Esse é aquele que tem fé. E a esperança é muito parecido o significado. Tem origem também no latim, é derivado de espes, que tem o significado de confiança em algo positivo. É uma palavra latina que deu origem a um verbo esperare, ou seja, esperar, mas não esperar de forma passiva, vendo a banda passar. O contrário, é o esperar, ter esperança de forma proativa, agindo, fazendo o seu melhor para o progresso moral do planeta. E aí você chega à conclusão: ter esperança não é ficar parado esperando, é agir, é ser proativo, é imitar Jesus. E Paulo nos diz, né, em carta aos Hebreus: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que virão.
A gente tem que ter fé para se preparar para aquilo que vai vir, porque senão a gente vai sofrer, né? Ou a gente escolhe ter fé, esperar de forma proativa, se preparando, orando, vigiando, estudando, né? Fazendo caridade, ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo sem olhar quem é o nosso próximo, é aquele que está mais próximo, né? E se preparando porque os desafios virão para cada um. Cada um está matriculado numa escola e tem que fazer várias disciplinas. E dentro dessas disciplinas, nós vamos ter que fazer as tais provas, os testes, os simulados, né? E o que vai ser avaliado não é só os conteúdos que a gente é capaz de mentalizar, mas sim o nosso avanço moral diante dessas provas que vêm por aí, diante desses testes, né? E aí vamos contextualizar. Jesus dá um grande exemplo, eu acho que é um dos melhores exemplos dessa fase que a gente está passando, tem outros, mas é Jesus dentro do barco, né? Jesus tinha feito uma palestra, uma exposição para milhares de pessoas que estavam na praia, e para ficar bem apresentado, Jesus vai para um lugar do mar, dentro de um barco, para falar para essa multidão. E depois, né, de uma exposição muito rica, que nós somos capazes de imaginar, né, através dos ensinamentos de Jesus, Jesus, com alguns discípulos, com alguns dos seus seguidores, ele resolve descansar, termina a exposição e ele vai descansar. E ele está, obviamente, Jesus está encarnado como homem, um espírito de alta evolução, ele está num corpo carnal, ele se cansa, obviamente, e ele deita para descansar. E a noite chega, e as ondas chegam, e os ventos chegam, e ventos cada vez mais fortes. E Lucas diz: enquanto navegavam, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Eles quem? Jesus e quem estava dentro do barco, os discípulos. Marcos narra: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Né? Ou seja, essa situação que a gente anda passando é a que Jesus está lá dentro do barco com a gente. Jesus está dentro do barco com a gente. Nós estamos passando por um período, cada um no seu barco, cada família no seu barco, cada nação no seu barco, mas nós estamos em alto mar, com altas ondas, com altos ventos, uma tempestade, né, que é esse período de pandemia, que não é o fim do mundo, não é a desgraça, não é castigo divino, não é nada disso, é referente à lei de causa e efeito, né? Houve motivos para as coisas estarem acontecendo, entre elas o fato de ser humano vir cuidando muito mal do planeta Terra, né, com um alto consumismo de grandes nações, e isso acaba naturalmente, em termos científicos, né, biologicamente acontecendo o que está acontecendo com a disseminação de um vírus, né, que nos desafia como humanidade a encontrar uma solução para esse vírus não se propagar, né? Então nós estamos dentro de um barco, né, e Jesus está junto com a gente, por isso que a gente tem que ter fé, por isso que a gente tem que ter esperança de que o barco não vai afundar, né? O planeta Terra não vai se extinguir, os espíritos encarnados não vão desencarnar todos, né? Alguns têm que passar por provas nesse momento, têm que deixar o planeta, né? É lamentável. No meu caso familiar, no meu contexto familiar, não foi devido ao vírus, mas duas pessoas que eu amo muito próximas, né? Meu pai e meu irmão mais novo, eles desencarnaram logo no início da pandemia, né? Não foi em virtude da Covid-19, mas foi logo no início, né? É uma situação que a gente lamenta, mas a gente tem que respeitar o planejamento divino, né? A gente tem que respeitar que os espíritos encarnados têm um tempo aqui no planeta. Eles não podem ficar ad eterno nessa encarnação, porque isso contrariaria todas as leis de evolução. Nós precisamos de várias matérias, cursar vários períodos, né? São as várias encarnações. Então, e aí qual foi o comportamento, né, dos discípulos, né? Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Né?
Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e estes lhe obedecem, né? Narra Lucas. Ou seja, nós estamos num momento de grande dificuldade para a maioria das pessoas. Por quê? Porque elas esquecem, né? Que nesses momentos é preciso orar, é preciso vigiar. Por quê? Porque o espírito muitas vezes pode estar pronto, mas a carne é fraca, né? A gente ainda tende a se agarrar na matéria nos momentos que o espírito tem que estar dominando a situação, né? No atual contexto que a gente vive, né? Vivemos dias tempestuosos na terra que se assemelham a esse episódio em que Jesus narra, né? Em que Jesus vivenciou, que é narrado pelos evangelistas, né? André Luiz diz: a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Isso foi dito em 1980, no livro Os Mensageiros, na página 33, livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo nosso grande Chico Xavier, com a gente pode dizer, com as trajetórias que o André Luiz começa a narrar como correspondente no mundo espiritual, depois de desencarnar em situações complicadas, passar 8 anos no umbral, ele se restabelece, a fé é recuperada, ele lembra que Deus existe, né? E aí ele passa a ser tipo um jornalista, né? Um correspondente estrangeiro, né? Um correspondente no mundo espiritual, nesses livros que o Chico, nesses 13 livros, depois mais 3 que o Chico psicografou sobre a trajetória do André Luiz. E o André Luiz já dizia que a humanidade, isso na década de 80, quando o livro foi publicado, que a humanidade já estava passando por uma renovação e que muitos iam sofrer porque não estavam se preparando espiritualmente para isso. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também psicografado pelo Chico, né, de uma forma brilhante, um livro obrigatório, ele diz: afirmamo-nos que Jesus dirige nosso orbe, do qual presidiu a formação. A direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Quer dizer, Jesus no comando. Quem está no comando? O planeta não está à deriva, nós não estamos desesperados, descabelados, correndo pelas ruas, né? Não é nada disso. A grande massa que tem equilíbrio espiritual, que crê, que tem fé e esperança, está se precavendo e confia no arquiteto do planeta, no nosso exemplo moral, que é Jesus, né? Em momento nenhum o barco vai afundar, como não afundou na narrativa dos evangelistas sobre Jesus, né? Se nós sabemos que Jesus é nosso exemplo moral, não há por que se desesperar, né? Sabemos que podemos evoluir pelo amor ou pela dor, né? Que são as duas escolas, como eu disse. E Mateus, no capítulo 24, num sermão profético, Jesus revela as dores e tribulações que nós íamos passar. Isso há 2000 anos, né? Um espírito de alto quilate como Jesus já vinha dizendo: olha, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Infelizmente, né, para alguns, mas para nós que somos espíritas, temos conhecimento da lei de destruição, da lei de causa e efeito, do nosso livre-arbítrio, né, das responsabilidades morais que a gente tem que cultivar, das nossas atitudes que a gente tem que renovar. Nós sabemos que Jesus estava certo, né? A guerra atual não é mais de uma nação contra a outra, pelo contrário, né? Nós vínhamos, a humanidade, boa parte dela vinha vivendo, né, encarnada sem nenhuma reflexão, consumindo tudo que via pela frente, destruindo literalmente matas e florestas, como a gente tem exemplo aqui no Brasil da Amazônia,
grandemente devastada nas últimas décadas, sem nenhuma responsabilidade, né? E isso traz um desequilíbrio grande ecológico, né? Não só o planeta sofre, mas se ele sofre, nós sofremos juntos, porque nós somos o planeta Terra, né? E aí nós temos alguns adendos, né? Algumas questões que a gente precisa refletir, que eu coloquei aqui antes das perguntas, né? Algumas questões que podem ajudar a gente, depois nós vamos estar abertos para dialogar, para conversar, para eventuais perguntas ou dúvidas que surjam. Mas, por exemplo, muitos não veem perspectivas para a sobrevivência da raça humana atualmente, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas que desconfiam da ciência, que desconfiam do uso de máscara, né? Diz que não tem que usar máscara porque não vai me pegar um vírus, porque alguma autoridade falou que isso é uma gripe, né? Que isso não vai atingir. Muitos falham e isso é um suicídio indireto, é uma forma de suicídio quando você não usa um equipamento de proteção individual de segurança que é alertado pela principal organização mundial do mundo, a Organização Mundial de Saúde, e vários infectologistas que estudaram, né, muito para isso, e eles vêm e fazem, é como se você estivesse dirigindo sem cinto de segurança a alta velocidade. São duas coisas equivocadas. Primeiro, não usar o cinto, que é um equipamento de segurança. Depois, contrariar as leis, né, os limites de velocidade de uma via. E muitos estão por aí acreditando numa pseudociência, né, ignorando a ciência, que o Kardec sempre defendeu, né, o pilar filosofia, religião e ciência. Então nós temos que tomar decisões atualmente, como sempre e para sempre, usando essas três lentes, né? E aí a gente vai conseguir tomar a decisão correta. Muitos não estão prevendo a sobrevivência, né? E aí vem várias respostas, ó, desinformados sobre a realidade espiritual existente no planeta Terra. São espíritos ignorantes com relação à realidade espiritual, porque está havendo uma transição planetária, né? Muitos não estão sabendo, né? Mesmo com a internet, com a televisão, tem muita gente que não sabe o óbvio, que está ocorrendo uma transição planetária. Isso, independente da religião, é óbvio. Nós que somos espíritas, é fato, né? São constantes e serão constantes as transformações que ainda virão, né, nos próximos anos, nas próximas décadas, por força também dos desequilíbrios e excessos dos habitantes do planeta Terra, né? Há muitos ainda que desconhecem a influência dos espíritos na nossa vida, né? Nós que somos espíritas há 30 anos, muitos dizem, mas será que existe espírito mesmo? Ninguém nunca provou, né? Ninguém nunca voltou para contar. Mas basta ler os livros psicografados só pelo Chico Xavier, que está provado, né? Inclusive já foi evidência em tribunais a obra do Chico para comprovação, né, de que os espíritos constituem um fato irrefutável, né? Há muitos ainda que desconhecem a influência dos espíritos para o bem ou para o mal, né? E porque há permissão para que hajam com tamanha liberdade e aparente domínio da situação em nosso orbe, né? Então ainda há muitos que desconhecem a própria existência, né? O que estão fazendo aqui? Nunca se fizeram essa pergunta. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? Contudo, a aparente vitória do mal revela a misericórdia infinita do Pai, que nos reitera oportunidades para continuarmos na Terra. Apesar de tudo que está acontecendo, o bem continua acima de tudo, vencendo o mal, né? Mas tem muitos irmãos desencarnando. Talvez a forma com que as pessoas andam desencarnando não é a que a gente concorde, ou que alguns concordam, né? Mas a gente tem que respeitar a inteligência suprema do nosso Criador, né, e o planejamento divino, né? Deus permite que haja grandes criminosos entre nós, a fim de que nos sirva de ensinamento ainda. Nós ainda precisamos da presença desses irmãos desequilibrados para nos servir de contra-exemplo e nos guiar, né, no sentido contrário, primeiro convencendo cada um deles a não continuar no mal e depois a gente nem pensar em entrar em situações de atalho moral. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, que muitos ainda desconhecem, muitos ainda questionam a existência de Deus, nosso Pai,
já não haverá necessidade desses ensinos. Ou seja, nós não vamos mais repetir de ano se a gente começar a estudar e praticar as leis de Deus, né? Que todos nós temos gravado na nossa consciência, mas muitos querem adormecer essas leis. Todos os espíritos impuros e revoltados serão conduzidos para mundos de acordo com a sua frequência espiritual, de acordo com o seu grau de evolução. Ou seja, nós vamos mudar para escolas futuramente, dependendo do nosso boletim moral, né, das nossas notas, né, morais, né. É diferente da escola, onde você tira nota boa, mas às vezes pode ser driblando o sistema, colando. Em termos morais, não tem a nossa consciência que vai dizer se a gente fez direitinho as nossas tarefas ou não, né? Kardec, isso tudo que eu falei, né, que responde essa pergunta, se muitos estão achando que a sobrevivência da raça humana vai estar extinta ou vai terminar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na página 234, no capítulo 11, né, essas explicações do Kardec. Inclusive, ele diz, né, que ainda há a presença de criminosos entre nós, porque isso nos serve de ensinamento, né? Para a gente fechar o raciocínio, como devemos nos guiar nesses momentos de grandes mudanças, de partidas de muitos irmãos queridos, né, para o orbe espiritual, né? A resposta é de Mateus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? Para que não caiamos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca ainda, né? Nós ainda temos calcanhares de Aquiles, né? São os nossos pontos fracos que nos derrubam. Daí, às vezes, a nossa fé não chegar a ser nem do tamanho de um grão de mostarda, né? Como Jesus comenta quando os espíritos estavam numa certa região e os discípulos foram convidados a resolver um problema, a curar um doente da alma naquele ambiente. Ele estava obsediado e os discípulos não conseguiram, e chega Jesus e consegue, né, com êxito. Por quê? Porque Jesus diz: basta que tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existem na natureza. Ou seja, se a fé for raciocinada e se a fé for educada para enfrentar qualquer tipo de problema, nós vamos ter êxito, né, na nossa tarefa. A nossa é a tarefa de servir e de amar, preparando o advento do mundo melhor que já se anuncia e chega lentamente. As coisas vão ficar cada vez melhores, né, de acordo com as nossas tomadas de decisão de cunho moral, né? E ainda é dito o seguinte: continuai, filhos, certos de que o triunfo não tarda, tomará conta dos nossos corações em forma de plenitude e de paz, né? Isso quem nos diz é o Divaldo, né, que psicografou Bezerra de Menezes no livro, na revista O Reformador, de janeiro de 91, ou seja, certos de que o triunfo não tarda, tomará conta dos nossos corações em forma de plenitude e paz. Por isso que a gente tem que cultivar a paz e a esperança o tempo todo. Nos livros que a gente estuda, as mensagens estão dizendo: tempos melhores virão, mas para que haja uma colheita desses tempos melhores, a gente tem que usar as melhores sementes, que é a fé, a esperança, o amor ao próximo, cuidar do próximo, né? Acolher o próximo, e perdoar, sobretudo, a cada um que está ao nosso redor. Por fim, a mensagem final, né? A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não exige. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Ou seja, é aquela velha mensagem de Paulo, né, que nunca perde efeito: eu sou cidadão do mundo, mas eu não me perco no mundo, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, né? Eu não posso deixar o mundo, o que vem de fora, corromper o que há de mais forte em mim, que é a minha crença em Deus e a minha fé em imitar Jesus, né? Muitos dizem: mas eu não sou Jesus. Mas nós temos, com muito esforço, habilidade, competência moral para imitar Jesus naquilo que ele fez
de supremo entre nós. Atendamos, pois, nossos deveres da hora presente, cuidemos das tarefas a que nos propusemos e marchemos para adiante, convictos de que conosco segue Jesus, a nos apontar os formosos horizontes que nos aguardam. Confiemos e sirvamos sem cessar, atentos à hora presente que passará rápida. Está lá na Gênesis, no capítulo 18, essa orientação da regeneração da humanidade, né, que ela não precisa da renovação integral dos espíritos, mas sim da modificação de cada um gradativa em suas disposições morais, ou seja, cada um se esforçando para ser o melhor aluno naquela turma, naquela disciplina, naquela escola que escolheu cursar como encarnado, né? E, por fim, cientes dos deveres que estão à nossa frente, né? Da nossa responsabilidade, porque nós temos conhecimento das leis de Deus por meio do Espiritismo, por meio das obras que Kardec codificou, pelos livros codificados, psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, por meio de espíritos sérios, como a Joana, o Bezerra. Então, diante de todas essas informações, a nossa missão é renovação moral, praticar a fé raciocinada e ter esperança no sentido de agir para resolver os problemas que nós mesmos criamos na humanidade. Essa é a mensagem que eu tinha para essa noite. São nos momentos mais difíceis que a gente precisa ter fé raciocinada e esperança, de mãos dadas com Deus, com Jesus e com todos os amigos espirituais que estão em nossa casa, ao nosso redor, nos orientando para dar força para aqueles que estão desesperados, perdidos, tristes e que ainda não entenderam como funcionam as leis de Deus e o planejamento espiritual. Mas um dia, esses irmãos, como nós já passamos em vidas anteriores, vão entender exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, em que ensinamentos a gente precisa tirar desse momento para não cometer os mesmos erros e evoluir de mãos dadas com Deus e Jesus. Muita paz. Vamos abrir para dúvidas, comentários, questionamentos, se for o caso. Quero deixar um abraço fraterno para todos os amigos e amigas, para todas as famílias que estão nesse momento, né, com entes queridos com diversas comorbidades ou sendo tratados da atual pandemia, de sintomas da atual pandemia ou do Covid-19. Esse é um momento de muita prece, muita oração, muita confiança em Deus, em Jesus, para que a gente consiga, né, seguir em frente. É o grande desafio da humanidade que a gente está passando nessa encarnação. A humanidade em outras épocas já passou por desafios muito grandes, né? Basta lembrar no século XX 2 grandes guerras mundiais, gripes de todo tipo, espanhola, aviária, suína, grandes quebras, né, nas bolsas de valores que provocaram um número muito grande de suicídios, de desespero, de pobreza material, mas muitos irmãos, né, há séculos estão por aí nos ajudando, nos auxiliando, nos dando exemplo, que nesses momentos onde o barco está balançando, que a tempestade está acontecendo, que o vento está dando a noção real da situação, que Jesus está ali no barco, descansando, estava repousando. Por quê? Porque ele sabia, né, que não havia ameaça para aqueles que ali estavam, que ninguém ia desencarnar. E se acontecesse de desencarnar, era um fato planejado no mundo espiritual, né? Não sei se vocês se recordam da situação que aconteceu com o Chico, né? Logo que o Chico começou a ficar mais famoso, ganhar notoriedade no avião, né, na década de 70, né, que ele teve um chilique dentro do avião, Chico Xavier, né, nosso grande médium mineiro, também passou por momentos onde ele
teve uma instabilidade, né? Ele está dentro do avião e aí ele passa um aperto, porque ele acha que o avião vai cair. Quanto mais as pessoas ficam desesperadas ao redor dele, ele também entra na mesma sintonia, né? É o que a gente deve evitar. Entrar na sintonia da negatividade, do desespero. Quando todo mundo está dizendo que vai dar errado, a gente entrar em prece, pedir orientação, fazer a nossa parte e dar exemplo. E o Chico é advertido, né, para todos que já leram esse caso muito engraçado, pelo Emmanuel, que aparece e diz: olha, cria vergonha, né? Você é um exemplo e pare de gritar, né? E o Chico diz: mas nós vamos morrer. E o Emmanuel responde de uma forma educada: pois morra com educação, em silêncio, em prece, se for o caso. Mas o Emmanuel sabia que aquele era só um momento de instabilidade do avião e ninguém desencarnou naquele momento, né? O Chico viria a desencarnar décadas depois, e nem foi dentro de um avião, foi de uma forma natural no hospital, né? Então fica esse exemplo de que a gente precisa, nos momentos onde o barco está balançando, onde o avião está enfrentando uma instabilidade, né? A gente ter tranquilidade e estratégia. E aí como que a gente resolve isso? Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que tem lá no ID. Se você agora tudo está sendo online, virtual, mas você pode adquirir os livros, né? Só conversar com o pessoal. O Espiritismo de uma forma mais simples, né? Para aqueles irmãos que querem iniciar o estudo da doutrina espírita ou querem aprofundar também. É um livro que eu recomendo. Foi editado pelo ID, né? Da editora do ID, está aqui, organização dos nossos irmãos lá do ID. Uma outra sugestão que eu tenho, né? O Evangelho na forma mais simples, né? Toda a essência que foi codificada está aqui pelo Kardec, está aqui de uma forma mais simples, num linguajar mais acessível, né? Numa consulta que pode ser feita também em paralelo ao Pentateuco, né? Fica essa dica aí, também organizada pelo ID, né? E a mediunidade de uma forma mais simples, né? Também são os 3 livros que eu recomendo aí, que podem ser adquiridos, né? Eu tenho os 3 aqui, é sempre fonte de consulta: o Espiritismo de uma forma mais simples, o Evangelho de uma forma mais simples e a mediunidade de uma forma mais simples. Embora eu reconheça, não é nada simples seguir Jesus e crer em Deus, é desafiador, porque as tentações do mundo estão por aí, as distrações estão por aí, e em 24 horas, às vezes, muitos ainda não têm tempo de fazer uma prece de 5 minutos, não tem tempo de fazer um culto no lar de 5 minutos para acalmar o espírito, para higienizar o espírito, para higienizar o seu lar, né? Nós ainda, essa pandemia veio revelar que o mundo estava extremamente acelerado, ou seja, nós estávamos extremamente acelerados, porque nós somos o planeta, né? Junto com os animaizinhos que estão com a gente, com todas as formas de vida que estão por aí, inclusive a do vírus, né? Veio revelar que a gente estava, ou muitos estavam, num estado, né, de aceleração muito grande. Ninguém mais tinha ciência, ou boa parte da humanidade nem tinha mais ciência do que estava fazendo. Era um consumo exacerbado, tal do consumismo, né? Relacionamentos líquidos terminando, começando, uma confusão de fake news nas redes sociais e pouco estudo, pouca reflexão por parte de muitos. E tem aqueles que já entenderam as leis de Deus, as mensagens de Deus, né? Humildemente, somos nós que estamos aí pelejando, no bom sentido da palavra, buscando aprendizado espiritual com os exemplos de espíritos que já passaram antes pelo planeta e mandam mensagens o tempo todo, seja por forma de psicografia, nas mesas mediúnicas, com comunicações, de que a gente precisa respeitar as leis de Deus e imitar Jesus à perfeição. Esse é o caminho para a nossa evolução moral,
né, para que a nossa consciência, quando a gente vá para um outro ambiente, diga exatamente o que a gente fez, por que a gente fez, como que a gente fez e em que a gente se orientou, né? Então essa é a mensagem e, sobretudo, quero deixar a indicação, né, das obras codificadas pelo Kardec, que são a fonte segura de estudo, de reflexão. São obras que devem ser estudadas, mas, sobretudo, nos grupos do ID, nós temos feito grupos de estudo crítico sobre essas obras, né? É sinal de inteligência também do espírito fazer questionamentos sobre o que foi codificado. Não há uma verdade absoluta, a única verdade absoluta é a verdade divina, e nós precisamos estar sempre dialogando e fazendo críticas acima daquilo que foi falado, sobre aquilo que foi falado, sobre aquilo que foi codificado em prol do crescimento moral de todos, né? Os princípios foram todos corretamente psicografados pelo Kardec, mas com a ajuda de espíritos muito prudentes, muito evoluídos, né? Aqueles que apoiaram Kardec, mas os tempos avançam. O que não muda são as leis de Deus. Agora, os questionamentos têm que estar sempre sendo feitos, adequados ao momento, embora todos nós saibamos a diferença entre o bem e o mal, o que é uma conduta correta, o que é uma conduta incorreta, né? E a fé é, junto com a esperança, aquilo que a gente precisa nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudei para estar nesse momento com vocês. Tudo aquilo que foi falado, sobretudo sou eu, né, que estou ouvindo primeiro, e sou eu que tenho o desafio de colocar isso tudo em prática, de praticar os exemplos de Jesus e de contagiar as pessoas de otimismo, de esperança e de fé. Eu acho que há uma pergunta agora, vamos ver uma pergunta que pode ter surgido, lembrando que eu coloquei algumas questões ao final do nosso diálogo, né, sobre perspectivas de sobrevivência da raça humana. Isso é inexorável, nós vamos continuar evoluindo, alguns vão partir, outros vão retornar para o orbe Terra, outros estão indo para o mundo espiritual seguir a sua evolução, né? Nós choramos porque eles estão indo, alguns ainda choram, mas muitos estão sendo recebidos com muita alegria, né? Com muita festa no mundo espiritual com o retorno, né? Vamos lá. Também falei sobre como nos guiar nesse momento, vigiar e orar e tomar muito cuidado, né, com as tentações que o mundo nos apresenta, né? Tem uma questão aqui que foi enviada, obrigado aí pelo envio do nosso irmão Gabriel Garcia, que está me ajudando aqui nessa transmissão também, junto com a Fernanda. O cultivo da esperança pode degenerar em alienação? Pode o convite à fé gerar passividade diante das questões que nos competem resolver? Então vamos para a primeira aqui. O cultivo da esperança pode degenerar em alienação? Pode, né? Pode, se o espírito deixar, né? Se a gente não vigiar e orar, né? Se a gente não vigiar e orar, não só o cultivo da esperança pode degenerar em alienação, mas o cultivo de qualquer ato nobre, né, pode cair em alienação, pode nos conduzir ao erro, pode nos levar para caminhos equivocados, né? Como que a gente cultiva algo, né? E eu tenho feito isso durante esse momento aí de transição planetária que a gente está passando, que foi denominado de pandemia, né? Eu comecei a cultivar plantinhas, cactos, eu nunca tive isso, mas algo me disse que era importante cuidar
desses seres nesse momento, além de cuidar dos meus gatos, dos gatos da minha mãe, do meu gato em específico, né, o Didi. Como que eu cultivo as coisas? Com muito carinho, com muita atenção, com zelo. Tem a hora certa para você colocar água. Se colocar água demais, a planta não sobrevive, né? Ela sofre. Ela tem que ser colocada em ambientes de luz ou em ambientes mais frescos, nunca em ambientes muito quentes, né? Em geral, as plantas são assim. A receita ou a solução é a mesma. Como que eu cultivo a esperança? Com ética, né? Com a minha moral, com práticas que são orientadas, com prece, com culto no lar, com diálogos fraternos, agora com estudos online, né? Nos grupos de estudo que a gente tem que participar para aprender com espíritos, com irmãos que estão ali com um grau de evolução diferente, com a diversidade espiritual. Né? Agora, se tudo não for feito com responsabilidade, se não imitarmos Jesus de verdade, tudo cai em alienação, tudo vai ser perdido. Né? Em outras palavras, é isso, tudo vai ser jogado fora. Né? Pode o convite à fé gerar passividade diante das questões que nos competem resolver? Também pode. Né? Tem muitas pessoas que dizem ter fé, e quando você vai ver, é aquela fé que Jesus comenta, que não chega ao tamanho de um grão de mostarda. Né? Ter fé quando está tudo dando certo, é óbvio que é muito mais simples. Né? Quando o navio, o barco está atravessando o oceano, no mar, e as ondas são pacíficas, o vento está favorável, o barco não está balançando, a gente não está enjoado, né, devido à maresia, é muito mais tranquilo navegar assim. Mas ninguém evolui com o mar calmo, né? Tem até o ditado, né? O mar calmo não faz bom marinheiro. Esse é um grande exemplo que a gente está passando agora, porque muitos estavam achando que a vida era só consumir, se consumir, comprar coisas, festas desvairadas no final de semana, pouco estudo, ganhar dinheiro, né? As pessoas estudando cada vez mais para querer ganhar, sempre me perguntar, eu quero uma profissão que dê muito dinheiro, né? Que é o grande problema da humanidade, né? Porque ainda não sabe usar o dinheiro, né? Para tomar decisões que auxiliem o crescimento espiritual do próximo, né? Tem um livro excepcional do Chico Xavier, Dinheiro, que vale a pena. É um livrinho pequenininho, mas que tem grandes ensinamentos, porque o dinheiro é um objeto que muitos cultuam e esquecem Deus, né? Tem muitas pessoas que caem em tentação, que têm uma falência completa da encarnação, porque cedem à tentação do excesso de dinheiro, a corrupção desse objeto, né? Que deveria auxiliar na tomada de decisão e não corromper moralmente o espírito, né? E diante disso, para não haver alienação e nem passividade, o que é necessário fazer? Muito estudo, né? E sobretudo praticar, né? E sobretudo a caridade, porque é lá que está o ensinamento. Fora da caridade não há salvação. O grande desafio hoje da humanidade é pegar todos esses ensinamentos, né, que estão muito bem resumidos no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né, pegar todos esses ensinamentos e começar a praticar, né, como eu tenho feito, por exemplo, de uma forma humilde, cuidar das plantinhas, cuidar do animal, cuidar dos entes queridos, né, cuidar dos amigos que estão aí com o corpo adoecido, mas o espírito está muito forte. Às vezes isso é feito com água fluidificada, com passe, com diálogo fraterno, com atenção. Nessa pandemia, que é um momento de transição planetária, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando mais em casa, trabalhando em home office, e espera-se que o diálogo esteja sendo mais bem feito, né? Porque antigamente ninguém tinha tempo para conversar, era uma correria na rua, você encontrava com um ente querido, queria conversar, ele, estou atrasado. Isso acabou, né? Agora nós estamos tendo que cultivar o quê? A desaceleração, além de cultivar a fé, a esperança, né? Que é fundamental para o espírito se asserenar, nós estamos tendo que cultivar o quê? A desaceleração, fazer um planejamento com mais cuidado,
né, para que a gente não se destrua fisicamente, mentalmente. E como muitos estão ficando em casa, há mais momentos, né, espera-se que isso esteja acontecendo, de possibilidades de estudo, de reflexão, de aquietar o coração, de pensar em Deus, de imitar Jesus, de dialogar com o próximo, de orar, de vigiar, de pedir, né, de fazer pensamento positivo, porque muitos estão tendo que sair de casa para trabalhar, para nos ajudar, né, estão na linha de frente dessa pandemia, dessa transição planetária que está acontecendo, e esses são os profissionais que merecem todo o nosso respeito, as nossas preces, as nossas orações, para que eles tenham força, sobretudo física, mental, espiritual, para ajudar aqueles que vão ter que passar por momentos difíceis, nossos irmãos, mas sobretudo a gente tem que ter muita fé em Deus, muita esperança de que o corpo pode perecer, o espírito é imortal, o espírito vai seguir, se não nesse corpo, se não nesse planeta, em outros ambientes, né? Nós sabemos da diversidade dos mundos, da infinitude das oportunidades que nós vamos ter como alma imortal, como espírito imortal. Então esse é o momento, sobretudo, também da gente pedir, orar e auxiliar ao máximo, com preces, com orações, e aqueles que podem com doações, né, para aqueles de mantimentos, de roupas, de equipamentos de segurança, para aqueles que não têm condições, né, materiais de adquirir nesse momento esses alimentos, esses equipamentos de proteção, roupas, né? É um momento de modificações, inclusive econômicas, que o planeta vai passar, porque estava totalmente desajustado, um desequilíbrio ambiental que parecia que não ia ter fim, e nós sabemos que há sempre um planejamento para esses momentos de transição planetária, e a inteligência do espírito que vai resolver esse problema. E nós temos muitos espíritos iluminados nesse momento, trabalhando em laboratórios para encontrar a solução de um problema. Como a gente não pode fazer parte dessas equipes, o nosso papel é orar, vigiar e ajudar aqueles que estão próximos da gente com mensagens positivas, pensamento positivo, só deixar sair da nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio, que é amor, fé, esperança de que dias melhores virão. E aí, quando esses dias chegarem, a gente saber aproveitar as experiências duras para alguns, dignificantes para outros, edificantes para outros, que nós passamos, né? E para aqueles que estão em casa, eu deixo uma mensagem aí de fé, de esperança, e fiquem com Deus, orem, vigiem, cuidem dos seus próximos, e vamos imitar Jesus ao máximo, cada vez mais. E aos amigos aí do ID, um grande abraço fraterno. Eu espero que todos, um dia, a gente possa se reencontrar aí pessoalmente e celebrar a vida, sabendo que depois nós vamos celebrar a vida num outro orbe, num outro ambiente espiritual. Muita paz a todos, um beijo no coração, que Deus nos abençoe e Jesus continue nos guiando dentro desse barco que é o planeta Terra, e que todos os desafios que vierem pela frente, de mãos dadas com Deus e Jesus, a gente encontre a solução para esses desafios. Muita paz e até a próxima, e um abraço fraterno a todos, um abraço virtual fraterno e um beijo no coração. É isso. Então eu acho que a gente chega ao final dessa transmissão, dessa conversa. Espero que todos tenham gostado, e uma ótima noite aí, com muitas reflexões, muitos estudos futuros e muita luz para todos nós.
É isso que eu desejo de coração para todos, para todas. Isso aí.